Boa noite, igreja. Boa noite para você que está em casa, nessa terceira noite de esperança, além da crise, né? Com certeza, cada noite dessa será uma noite de bênção, em que o nosso Deus, Ele tem falado ao nosso coração, né? Noite de poder, né? Em que o Espírito Santo, Ele lá fará ao seu coração, amém? Vamos louvar o nosso Deus? Chegou a hora, né? Convidando nós a igreja a cantar junto conosco. De pé, por favor. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e em verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unir-nos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos as mãos. Chegou a hora de unirmos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, vemos novo mundo, verdadeira paz. E não podemos nos calar, o Evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de termos nosso louvor, meu Senhor, dá-te a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina nesse lugar, reina nesse lugar. Levantarmos a voz, chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora, chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá.
Amém? Amém. O nosso rei, ele em breve virá, né? E o próximo louvor que nós vamos cantar é Toma o Meu Coração. Prisma. Que possamos, né, colocar a nossa vida nas mãos do nosso Deus, né? Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar, com o coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Esse é meu Desejo, Senhor, te honrar Com meu coração. com meu coração, me- te adorar. Tudo que há em mim dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém? Amém, Senhor Jesus. Oremos. Muito obrigado, meu Pai, por conduzir nossos passos até a tua casa, Senhor. Nós somos gratos pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Sem ti, nós não somos nada, por isso entregamos nosso coração a ti, Senhor. Que é o Senhor que quer de nós, é o nosso coração, para nós podermos lhe obedecer, seguir o teu caminho, seguir teus ensinamentos, Senhor. Porque sem o conhecimento da tua palavra, nós não somos nada, não somos ninguém, Senhor. Senhor, nesse momento, perdoa nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Esteja conosco toda a programação dessa noite, essa terceira noite, que esteja também com aqueles que estão em casa, nos acompanhando, Senhor, através da internet. E o Senhor se faça presente no lar de cada cidadão que está nesse momento acompanhando a nossa programação e buscando a tua palavra, Senhor. Senhor, mais uma vez te peço, perdoa os nossos pecados e se faça presente entre nós. Eu te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Chamar a irmã Silvia nesse momento. Irmã Silvia.
Boa noite, irmãos. Que a graça e o amor de Cristo venha estar presente aqui no nosso meio, amém? Quem está sentindo a presença do Espírito Santo aqui, diga amém. Amém. Deus seja louvado, né? Agora é o momento de oração. Eu creio que muitos receberam esse coraçãozinho aqui, né? E eu creio que aqui muitos pedidos de oração foi feito aqui. E com certeza o anjo relator já está chegando ao trono de graça. Amém, irmãos? Então vamos orar? De joelho? Vamos ficar de joelho, irmãos? Quem puder, né? Quem não puder pode ficar sentado mesmo. É de joelho? Ou em pé? Vamos ficar de joelho, então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, ó Deus, queremos agradecer a Tua presença aqui no nosso meio, Senhor. Queremos agradecer a presença do Seu Santo Espírito, que já se faz presente aqui, o Teus santos anjos, ó Deus, que está nos guardando de todo o mal. Então, ó Deus, com essa segurança toda, nós queremos nos entregar nos Teus cuidados, Senhor. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa transformar nossas vidas a cada dia, nos preparar a cada dia, ó Deus, para a missão final, Senhor. Toma o Teu povo nos Teus braços de amor. Esses que estão aqui de joelho, aqui nesse templo, e essas pessoas que estão em casa também acompanhando essa programação, ó Deus, que ela venha a ser tocada e transformada pelo Teu santo poder, Senhor. Aqui, ó Deus, aqui na minha mão está o coraçãozinho. Eu creio que muitas pessoas também receberam esse coração. E também muitos pedidos, ó Deus, foram feitos. Eu não sei o que foi escrito, mas o Senhor já sabe de todas as coisas. Que essa oração, ó Deus, possa chegar até Teu trono de graça e ser respondido de acordo com a Tua santa vontade. Toma a nossa vida nos Teus cuidados, Senhor. Toma a programação, que tudo venha a ser feito por honra e glória do Teu santo nome. Nosso pastor e tudo que vai ser realizado, ó Deus, que o Senhor vai estar no controle de tudo para que nós possamos fazer o melhor para o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos e nós agradecemos. Amém, Senhor. Boa noite mais uma vez, irmãos. E agora nós vamos escutar aqui um louvor especial pelo nosso pequeno desbravador, né, que recentemente se batizou, nosso pequeno Kevin. Quer viajar pagando o Ele vai menor preço da internet? Vai cantar um louvor que ele sempre costuma cantar lá na nossa igreja, lá na Joaquim de Queiroz, uma música muito conhecida, Jó. Tá rolando o esquenta Black Friday Boa noite. americana. Boa noite. Maranata. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não é pelo que ele faz, nem pelos bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. Que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ai, ai,
abandona esse Deus e morre. Mas não é pelo que ele faz, nem pelos bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Boa noite a todos, boa noite você que está em casa. Você já deve também ter visto aí um monte de anúncio. Quando começou a tocar essa vinheta aí, ficou parecendo que entrou um tubarão, né? Eu falei, eita, colocaram um suspense aí, né? Mas que bom, Deus seja louvado pelo jovem desbravador que cantou aqui. Honra e glória de Deus, né? Quem que é o papai e a mamãe? Parabéns, viu? Deus seja louvado. É muito bom a gente ver. Não é à toa que Cristo disse que dos lábios das crianças procedem os verdadeiros louvores, né? Deus seja louvado. Obrigado pela sua companhia aqui também conosco nesta noite. Você que está em casa também nos acompanhando, muito obrigado. Eu gostaria de iniciar hoje fazendo um pedido muito especial. Vocês me viram saindo e voltando aqui umas 3, 4 vezes. Acabei de receber uma triste notícia. Uma irmã de São José do Vale do Rio Preto acabou de falecer agora. Ela acabou de se tornar mãe. A criancinha deve ter entre 3 a 4 meses de vida. E ela descobriu que estava com uma doença seríssima, não
saiu do hospital quando deu à luz, para você ter ideia. E ela acabou de falecer agora, que a gente possa orar pela família Misael, tá bom? Então eu convido você a fechar os seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, suplicamos a Ti, Pai, em nome de Cristo Jesus, o conforto do Espírito Santo na família da irmã Misael. Sabemos que não existem palavras para alcançar um coração de uma mãe, de um pai, em momentos tão duros quanto esse. Mas também o Senhor prometeu que estaria conosco, o Senhor prometeu que nos confortaria e que a certeza da ressurreição em Cristo Jesus possa ser algo real e vívido no coração daquela família. Que esta criança, Senhor, possa crescer com vida e com saúde. Que ela possa entender, quando estiver maior, que o caminho é Cristo Jesus e que um dia mãe e filhos possam se encontrar no céu. Também rogamos por cada irmão que tem nos pedido oração, rogamos pela Patrícia, pelo Vitor, rogamos também, Pai, pelos nomes das pessoas que estão tomando a decisão de entregar a vida a Ti, os batismos que teremos aqui na sexta-feira à noite, que tudo possa ser para a Tua honra e a Tua glória. A Tua palavra será aberta agora, fale conosco através da mesma, pois Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 10, Evangelho de São Lucas capítulo 10, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu espero. É importante que todos possam encontrar. Lucas, capítulo 10, verso 25 adiante. Acharam? Eis que certo homem, intérprete da lei, segurei. Jesus começa contando uma história, é uma parábola. Parábola pode ser verídica ou não, dependendo da situação. Essa história narrada por Cristo é uma história real, ela havia acontecido e possivelmente as pessoas que estavam ali eram pessoas que estavam envolvidas nessa história. E ele começa dizendo: eis que certo homem, intérprete da lei. Para ser intérprete da lei, ele precisava saber os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Ele sabia o livro de Gênesis todinho de cabeça até o livro de Deuteronômio. Ele sabia de cor, ele escrevia esses livros. Um outro detalhe, ele sabia de cabeça também as 613 leis do Antigo Testamento. Alguém aqui sabe os 10 mandamentos de cor? Ele sabia as 613 leis do Antigo Testamento. Ele orava 18 vezes por dia. E a oração que ele fazia era chamada de Amidá, oração que se faz em pé. E tem 2 orações que são chamadas de orações principais. Uma 9 horas da manhã e outra 3 horas da tarde, que era o horário do sacrifício, era o horário que o cordeirinho morria no santuário. É por isso que você, quando vê algum judeu andando na rua, 9 horas da manhã ele para e começa a orar assim, já viram? 3 horas da tarde ele para tudo que está fazendo e ora assim também. Sabe por quê? Porque na época dele não havia luz como nós temos hoje. Então colocava ali uma vela, uma lamparina e abria a palavra de Deus para estudar. Então um grupo de judeus abaixava para ler, escurecia. Então o outro levantava e clareava. Então abaixa, escurece, levanta, clareia. Abaixa, escurece, levanta, clareia. Então quando ele está fazendo assim, ele está recitando de cor algumas porções do Antigo Testamento. Então ele está recitando, ok? Mesmo que seja mentalmente, ele está recitando alguns textos do Antigo Testamento. Esse homem, intérprete da lei, é conhecido também como um doutor da lei. Ele conhecia toda a Bíblia da sua época de cor.
E ele estava numa sinagoga. O que era uma sinagoga? A sinagoga é esse modelo de igreja o qual eu e você estamos aqui hoje. A diferença da sinagoga é que até o pregador fica assentado. Todos ficam assentados, incluindo o pregador. E sabe por que o pregador também fica assentado? Porque aquilo que é sério merece tempo, requer mais atenção. Então, quando a palavra de Deus é aberta em Israel, até o pregador ficar assentado, por quê? Porque requer tempo, atenção. Você já percebeu? O que menos nós temos hoje se chama tempo. Começamos a estudar a Bíblia já pensando, né? Nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai dar hora de ir para o trabalho, vai dar hora de ir para a escola, vai dar hora de fazer isso. O nosso tempo é corrido demais. Então eles entendem, quando a palavra é aberta, é o momento de Deus falar conosco. Então merece atenção. E eu acho que é algo que nós precisamos aprender um pouco. Ouvir mais a palavra de Deus. Outro dia uma jovem me disse, pastor, sabe qual é o meu sonho? Eu falei, diga. Ouvir a voz de Deus. Eu disse, estuda a Bíblia. Mas pastor, tem que ser em voz alta? Então leia em voz alta. Porque é assim que Deus fala conosco. Deus fala conosco através da sua palavra. Então esse doutor da lei, esse intérprete da lei, ele estava na sinagoga. E ele percebeu que naquele dia, quem estava pregando na sinagoga era Jesus Cristo. Jesus era o orador daquele dia. Jesus Cristo não tinha estudo nenhum. Na cabeça dele, Cristo não era digno de estar ali, porque Cristo não tinha ensino médio, não tinha ensino fundamental, Cristo não tinha mestrado, nenhum doutorado, e quem pregava na sinagoga tinha que ter um doutorado. Cristo era conhecido como filho de Maria e de José, o carpinteiro. Assim Cristo era conhecido. E ele não perdeu oportunidades. Quando ele viu Cristo pregando, ele ficou em pé. E ele então lançou uma pergunta para Cristo. Olha o que ele perguntou para Cristo, verso 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele homem conhecia a Bíblia toda decor da sua época. Aquele homem sacrificava um animal de manhã e sacrificava outro animal à tarde, mas ele não entendia o que ele deveria fazer para ser salvo. E amigos, esta pergunta, ela soa até hoje. Tem muitas pessoas que têm dúvida o que se deve fazer para ser salvo. Sabe o que você deve fazer para ser salvo? Nada. Não existe nada que eu e você possamos fazer para sermos salvos, porque eu não sou salvo por aquilo que eu faço, eu sou salvo por aquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Amém? Amém. Eu não vou aos céus pelos meus méritos, eu vou aos céus pelos méritos de Cristo Jesus. Mas aquele homem não entendia isso. Ele acreditava que o sábado salvava ele, ele acreditava que guardar a lei salvava ele. O sábado não me salva, a lei não me salva. Eu não guardo o sábado para ser salvo, eu guardo porque eu já estou salvo em Jesus Cristo. Há uma diferença. Tem pessoas que estão colocando a lei como se ela fosse salvífica. A lei não é salvífica, a lei não salva. Se a lei salvasse, Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Era só guardar a lei, era só guardar os mandamentos, que o problema estava resolvido. Mas não, eu sou salvo pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. É isso que vai me levar aos céus um dia. Aquele homem não entendia isso. E ele não perdeu a oportunidade, ele estava frente a frente com Cristo e ele perguntou, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? Amigo, ele conhecia toda a lei de cor. Ele encheu o peito e ele respondeu. A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Olha aí. Ele respondeu corretamente, e Cristo disse isso, olha, respondeste corretamente, mas faz isto e viverás. Uau, imagina, um homem que conhecia a lei desde a sua meninice, um homem que guardava tudo, e agora Cristo olha para ele e disse, olha, faça isso e viverás.
Aquele homem conhecia, mas não praticava. Aquele homem sabia o que devia fazer, mas não fazia. Tiago capítulo 4, verso 17 diz assim: aquele que sabe o que deve fazer, se não o faz, comete pecado. Deixa eu explicar melhor para você. Você pode ser fiel no dízimo, você pode ser fiel nas ofertas, você pode frequentar todos os dias a casa de Deus. Mas se você não se entregar a Cristo Jesus, se você não for batizado, a Bíblia diz, aquele que sabe o que deve fazer, se não faz, comete pecado. Não adianta teoria. Ninguém irá ao céu também por causa de teoria. Porque Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário, e eu tenho que dar uma resposta agora. E qual é a minha resposta? Entregar minha vida a alguém que se entregou por mim. E agora eu tenho que colocar minha vida num padrão moral estabelecido por Ele. E é aí que entra a lei. A lei me mostra o que é o pecado, a lei me mostra aquilo que é errado. Paulo diz, se não fosse a lei, eu não saberia o que é o pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas existe um outro tipo de pecado, omissão. Aquele que sabe o que deve fazer, se não faz, comete pecado. É igual aquele casal que está namorando. A menina pergunta para ele, você me ama? Amo, então casa comigo. Agora não. É a mesma coisa, a pessoa com Cristo. Você me ama? Amo, então se batiza. Agora não. É a mesma coisa. Que amor é esse? O próprio Cristo disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E você sabia que ser batizado também é mandamento? Olha para Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí, é um mandamento, é uma ordem também de Cristo. Alguns chegam a dizer que é o 11º mandamento. E aquele homem não entendia nada disso, ele conhecia a lei, mas ele era teórico, ele não observava. Mas agora, ele, ao entender a mensagem, sabe o que ele faz? Verso seguinte, 29, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Ele mesmo já havia respondido, amarás o Senhor de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Cristo, então faça isso e viverás. E ele, mas quem que é meu próximo? Percebeu que ele estava dando uma de João bobo, fingindo que não entendeu o assunto? E eu e você muitas vezes fazemos isso. Eu sou pastor há 11 anos, o pastor Emanuel 18 anos, né? 21 anos o pastor Emanuel tem de ministério. E é muito comum as pessoas ligarem para a gente falando assim, pastor, eu preciso conversar contigo. E ele dá uma volta longa para contar o problema. Outro dia meu telefone tocou no meu escritório, pastor, o senhor está podendo falar? Estou. O senhor é o diretor da Escola Sabatina para a Associação Rio de Janeiro, não é? Eu falei, isso. Pastor, estou saindo da igreja. Eu falei, por quê? E por causa da Escola Sabatina. Eu falei, uai, o que a Escola Sabatina te fez que você está saindo da igreja? Ah, pastor, a Escola Sabatina é uma irreverência danada na igreja, é gente andando para um lado para o outro, é um professor falando mais alto que o outro e meu marido está me traindo. Eu falei, como é que é? O problema não era a Escola Sabatina, o problema não era o professor que falava mais alto do que o outro, o problema era o marido dela, mas ela queria uma muleta. Ela queria um degrau para chegar no seu real problema. E é assim que eu e você fazemos muitas vezes. Não temos coragem de apresentar o problema de imediato. E aí a gente vai dando voltinhas, né? Era isso que ele estava fazendo. Só que ele esqueceu que ele estava diante de Cristo, aquele que sabe o que está dentro do nosso coração. E Cristo, então, olhando para ele, disse assim, olha, eu vou contar uma história para você. E ele começa contando a história no verso 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele.
E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e o colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem, que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Vamos entender a parábola? A história começa com um homem que estava em Jerusalém. E ele então desce para Jericó. Ele tinha 2 opções. Ele poderia viajar uma viagem mais longa, porém segura, de 3 dias. Ou ele poderia passar por um atalho conhecido como a Estrada de Jericó, que teria 27 quilômetros ao leste de Jerusalém. Qual era o problema na Estrada de Jericó? Na Estrada de Jericó morava bandidos, salteadores. E esse homem, ele sai de Jerusalém para ir para Jericó. Se ele saiu de Jerusalém, ele saiu depois do sacrifício da tarde, que acontecia às 15 horas, ou seja, ele resolve viajar anoitecendo. E quando ele entra na estrada de Jericó, ele é surpreendido por bandidos. Deram uma baita surra nele, roubaram tudo que ele tinha e o deixaram quase morto em terra. O tempo se passa e desce por aquele local um sacerdote. Quem era o sacerdote? Era o pastor da igreja, era o ancião da igreja, era o diácono da igreja. E quando ele desce e ele vê aquele homem caído em terra, ele pensa: nossa, coitado do homem, está aqui quase morto, deixa eu ajudá-lo. Foi isso que aconteceu? O que ele fez? Passou de largo. Essa expressão na língua grega é fechar os olhos. Ele fechou os olhos. Sabe por quê? Porque a lei estava acima do amor. O Antigo Testamento diz que o sacerdote em ofício não poderia tocar em cadáveres. Mas ele não foi lá ver se aquele homem estava vivo ou morto. Para não correr o risco, ele achou melhor fechar os olhos e passar direto. Logo atrás dele vinha um levita. Quem era o levita? O levita era o estagiário. O levita era alguém que estava se preparando para ser um líder na igreja. Ele viu o líder maior passando de largo. O que você acha que ele fez? O mesmo. Ele imitou. Amigo, nós como líderes de igreja temos que tomar muito cuidado. Sabe aquele camarada que vem aqui na frente e fala assim: gente, tem culto quarta-feira, a gente tem que vir na igreja quarta-feira, mas o miserável não vem? Já viram isso? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente prega, aquilo que a gente vive. E aquele homem também passou de largo. Logo atrás do segundo vem um samaritano. Quem era o samaritano? Era o 0 à esquerda, odiado pelo povo de Israel, por causa de brigas políticas e religiosas, desde o ano 722 a.C. O ódio de um judeu para um samaritano era tão grande. Lembra que eu disse das 18 orações que os judeus fazem todos os dias? A 11ª é chamada de oração imprecatória. É um judeu intercedendo por um samaritano, e ele diz assim: ó Eterno, que naquele grandioso dia não falte um samaritano no fogo do inferno. Entenderam? É muito amor, não é? Um judeu, a primeira oração que ele faz de manhã: obrigado, Senhor, porque eu não nasci cachorro, não nasci mulher e não nasci samaritano. Essa é a primeira oração dele. Nas escolas de Israel ensinava que uma menina de Samaria nascia menstruada e morria menstruada. Sabe o que isso significava? Que ela era eternamente imunda. Ela não poderia tocar em nada. É por isso que a mulher samaritana se assustou quando Cristo pediu água para ela. Você me pede água? Logo sendo tu judeu? Tudo que eu toco não fica imundo? Por que você está me pedindo água? Anúncio e vai sair até na live, né? É R$7, né?
Vai sair na live. Agora, aquele samaritano, ele passa por aquele local. E ele vê, então, um homem caído em terra. O que ele fez? Ele não se preocupou qual era o partido político daquele homem caído em terra, se era de esquerda, se era de direita. Ele não se preocupou qual era a religião daquele homem. Aquele homem que estava caído em terra era judeu. Era alguém que orava para ele morrer. Era alguém que clamava todos os dias a Deus, dizendo que todo samaritano morra. Mas ele não se preocupou com isso. O que ele fez? Ele desceu do seu animal e ele foi lá. E ele olhou, ele averigou, ele tocou naquele homem, aquele homem não reagia. O texto diz que ele colocou o vinho. A palavra usada para vinho aqui é vinagre. Ele passou vinagre no corpo daquele homem. Amigos, quando eu era menor do que sou, eu gostava de jogar bola na rua. Só falar que eu cresci, vocês morriam de mim, então já logo mando, né? Quando eu era menor do que sou. E eu gostava de jogar bola na rua. E muitas vezes perdi a tampa do dedão. Já aconteceu com alguém aí jogando bola? Qual que era o recurso técnico? A gente amarrava uma saquinha de chup-chup, de sacolé, ou de din-din, né? Cada lugar tem um nome aí. Na terra do pastor Emanuel é din-din. Flau, chup-chup, cremosinho, chope. Olha aí, cada lugar tem um nome, né? Cada lugar, flower, é isso aí. Cremosinho, em Minas é chup-chup. Vende-se chup-chup. Você vai ver as plaquinhas assim na casa do pessoal. Eu pegava aquela saquinha, amarrava no dedão e continuava jogando bola. O problema era tomar banho depois. Olha, não tem homem que tirava aquela saquinha do pé. Escondia o pé assim, tomava banho, que nem via água, né? Não adianta falar que lavava não, que é mentira. Lavava nada. E aí eu me lembro que eu me assentei à mesa para jantar. Mamãe passou, bateu os olhos no meu pé e disse: menino, que pé mais sujo é esse? Perdeu a tampa do dedão? Foi? Deixa que mamãe resolve. Minha mãe era formada em medicina doméstica. Ela foi lá na cozinha, pegou um vidro de vinagre, colocou uma bacia debaixo do meu pé e fez assim. Eu fui lá no terceiro céu e voltei. Falei coisas inefáveis, como diz o apóstolo Paulo. Mas sabe o que é interessante? No outro dia, não tinha nenhum resquício inflamatório. Agora imagina, ele passou o vinagre no corpo daquele homem e o homem não reagiu. Eu não posso deixar ele aqui. Esse homem está prestes a morrer. Eu preciso andar a segunda milha. Isso é cristianismo verdadeiro. Andar a segunda milha, dar a sua capa, dar a outra face. Ninguém quer dar. Bateu, tomou. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas pago uma boiada para não sair. Isso não é cristão. O cristão dá outra face. O cristão dá a capa. O cristão anda a segunda milha. É algo para a gente pensar nesta noite. Pastor, pisou no meu pé. Toma cuidado. A gente precisa mudar esse coração. E aquele homem coloca aquele moribundo sobre o seu animal e ele agora vai a pé. Eu não sei quantos quilômetros ele andou puxando o animal e o camarada que estava ali sobre o seu animal. Mas ele chega na hospedaria e ele coloca esse homem na hospedaria e ele cuidou a noite toda dele. Só que no dia seguinte ele precisava viajar. E ele então chama o hospedeiro e fala: olha, eu tenho que viajar, tem aqui 2 denários. Cuida dele, e se alguma coisa faltares, eu te indenizarei quando eu voltar. Mas cuide dele até que eu volte. Cuide dele até que eu volte. Por que Cristo contou essa parábola? O que eu e você podemos aprender com ela? Amigos, uma regra é interpretar. Eu tenho que interpretar essa parábola. Por exemplo, a história começa na estrada de Jericó. No livro Parábola de Jesus, Ellen White é muito clara em dizer que a estrada de Jericó representa esse mundo, onde existem milhares e milhares de pessoas que estão caídas na beira da estrada, machucadas, feridas, sem esperança, olhando para o céu e clamando a Deus por ajuda. Quem jogou essas pessoas no chão? O texto diz que foram bandidos e salteadores.
João capítulo 10 diz que o diabo está nessa terra para quê? Para matar, para roubar e para destruir. É ele que está matando, é ele que está destruindo, é ele que está acabando com as famílias. E essas pessoas estão caídas na estrada, clamando a Deus por socorro, help, me ajuda. E muitas vezes a igreja, representada aqui pelo sacerdote e pelo levita, faz o quê? Passa de largo, fecha os olhos. Mas logo atrás vem um samaritano. E o samaritano, quem é ele aqui nessa história? Sabe quem é o samaritano? É aquele que estava sendo rejeitado lá na sinagoga de manhã. Sabe quem era? O bom samaritano da parábola é Jesus Cristo, que passa na estrada de Jericó. Ele arranca as pessoas das mãos de Satanás e ele leva para a hospedaria. O que é a hospedaria? A igreja. E sabe qual é a ordem que ele dá para os líderes da igreja? Cuida dele até que eu volte. Qual é a ordem dada à igreja? Cuida dele até que eu volte. Cuida até que eu volte. Amigos, cabe a mim e a você, que um dia estava lá e hoje estamos aqui, cuidar dessas pessoas que estão chegando para o reino de Deus. Porque é Cristo que está trazendo elas. Mas Ele confiou a mim e a você o cuidado sobre eles. E a ordem é: cuide até que eu volte. Ele está prometendo que Ele vai voltar. Mas Ele está dizendo: eu preciso que você cuide deles. Nós não podemos ter a síndrome de Caim. Porventura sou eu guardador do meu irmão? Somos sim. Somos responsáveis pela vida do nosso irmão. Somos sim, precisamos ajudá-los. E eu quero contar uma história que aconteceu comigo na Bahia. Eu estava no meu 3º ano de teologia, ano de 2008. Eu era pastor auxiliar na Igreja Central de Feira de Santana. E eu preguei num sábado de manhã. Quando eu acabei de pregar, eu fui para a porta, como de costume, despedi dos irmãos. Uma irmã, então, se aproximou e disse assim: Pastor Patrick, eu tenho um pedido para te fazer. Eu falei: diga. Pastor Patrick, eu quero que você pregue numa vigília na minha igreja. Eu falei: tudo bem. Que dia? Sábado, dia 6 de maio. Pode? Eu falei: deixa eu ver minha agenda. Eu olhei e falei: irmã, posso? Posso sim, posso pregar sábado de manhã na sua igreja e à noite a gente faz a vigília. Que tipo de vigília você quer? Pastor, tem que ser aquela vigília que cai fogo do céu. Eu falei: como é que é isso, irmã? Pastor, é aquela vigília que deixa o povo arrepiado, é aquela vigília que chama o pecado pelo nome. Eu falei: tá bom, irmã. Fui embora para casa. No dia 4 de maio eu liguei para ela. Eu falei: irmã, tá tudo bem? Tudo bem. Tudo certinho para sábado? Tudo certinho. Pastor, a vigília será numa comunidade chamada Parque Renascer. Então o Senhor tem que entrar comigo lá, porque ela é guardada ali. Então, sem mim, o Senhor pode até entrar, mas não sai. Eu falei: que legal, né? Depois eu vim ser pastor no Rio e entendi tudo. Era Deus preparando, né? E aí eu cheguei na rodoviária, liguei para ela, de Feira de Santana, e eu disse: irmã, como é que eu chego aí? Pastor, tem que vir de motoboy. E aí chamei um motoqueiro que estava ali e disse: amigo, eu preciso ir para o Parque Renascer. Ele olhou para a minha cara, falei: mas é na entrada, a irmã vai estar me esperando na entrada, está aqui o endereço. Falei: tá bom, porque lá eu não entro não. Falei: meu Deus, eu vou fazer vigília nesse lugar. E aí subi na moto. Eu não sei se você já andou com um motoboy lá em Feira de Santana. Os camaradas sobem no passeio, dá a volta para um lado, entra, passa sinal vermelho, que não sei o quê, e quanto mais ele acelerava, mais eu apertava ele, e ele acelerava. Eu parei de segurar aqui, comecei a segurar na cintura dele, e ele acelerando, eu apertava mais, e eu orei tudo quanto é oração que você possa imaginar, meu amigo. E eu falei: misericórdia, e ele acelerava, parecia que a moto ia empinar. Eu falei: meu Deus do céu. Quando ele parou a moto, eu desci, ele falou: rapaz, você me apertou tanto que eu quase te pedi em casamento. Falei: sangue do cordeiro, né? E aí a irmã estava ali me esperando, falou: pastor, vamos embora. Eu falei: vamos lá. E aí entrei na comunidade, aí tinha um grupo de pessoas armados ali. Ela: esse aqui é o pastor Patrick, ele vai passar o dia todo conosco aqui, e à noite vai ter a vigília, então, ó, deixa ele andar conosco aí, tá bom? Não, tudo bem, é nós, pode deixar. E aí,
Eu preguei sábado de manhã, fiz apelo para a igreja estar conosco à noite. Alguns membros da central se prontificaram em estar lá conosco também. E aí, ela disse assim para mim: pastor, acabou o culto agora. Aqui do lado da igreja tem um irmão de uma igreja evangélica. Eu já estudei a Bíblia com ele, pastor, e ele não se batiza por nada. Por nada, pastor. Às vezes eu dou uma cesta básica, às vezes eu pago a luz, eu pago a água, mas, pastor, ele nem pisa aqui mais. Ele me enrola demais. Eu queria que o senhor fosse lá comigo. Eu vou, irmã. E qual que é o objetivo da visita? Ah, pastor, eu queria que o senhor fosse lá. Eu vou imitar ela agora. Que o senhor desse uma boa paulada bíblica nele. Eu falei: o que é isso, irmã? É bater nele com a Bíblia. É mostrar que a gente está certo, que ele está errado, que a gente vai para o céu e ele vai para o inferno. Eu falei: irmã, mas não é assim. É, pastor, o senhor é novinho, está aprendendo ainda, mas o senhor vai ver que tem que... Foi, meu Deus. E eu achava que a casa do Clóvis era longe, era acoplada à igreja. Ela já saiu da igreja e começou a gritar da rua: Clóvis, Clóvis, o bicho vai pegar para o teu lado hoje. Eu trouxe o meu pastor. Eu falei: misericórdia, a mulher não bate bem não. E quanto mais ela gritava, mais eu me afastava dela. E quando ela viu que eu estava longe, ela: vem pastor, vamos lá que eu quero ver hoje a jeripoca. Que linguajar é esse, minha irmã? A casa do Clóvis não tinha nem porta e nem janela. Era uma lona amarela de caminhoneiro. Ela já abriu aquela lona ali amarela e começou a gritar: Clóvis, cadê você? A Margarete nos atendeu, grávida da 6ª criança. Amigos, me desculpe a brincadeira, eu falei isso com muito carinho com a Margarete, temos contato ainda. A Margarete, a produção de criança ali estava tão constante, que ela não conseguiu se recuperar da última cesariana. Então deu uma hérnia do tamanho de uma laranja, bem em cima da última cicatriz. Quando eu entrei na sala, eles estavam cozinhando alguma coisa com feijão branco que tinha um cheiro horrível. O fogãozinho era uma lata de extrato de tomate com álcool. Já viram esses fogãozinhos? Esse era o fogão dela. Haviam 2 sofás de 3 lugares que dormiam 5 crianças. E ela dormia num colchão no chão de terra batida. O telhado deles era cheio de telhas remendadas uma com a outra. Ventava para tudo quanto é lugar, e aquele cheiro ruim dentro de casa. E a irmã queria que eu fizesse o quê? Que eu batesse com a Bíblia. E ela disse: cadê seu marido? Ele está tomando banho, ele acabou de chegar agora do serviço. Aí, está vendo, pastor? Está quebrando o sábado. Eu falei: meu Deus. De repente saiu o Clóvis do banheiro com a camiseta verde com um número aqui. Eu olhei para ele e disse: irmão, você corre alguma maratona? Não, varão. Esse número aqui é o número da minha inscrição na prefeitura. Eu vendo frutas no centro de Feira de Santana. É assim que eu mantenho a minha família, pastor. E se eu não estiver usando essa camisa aqui, a prefeitura retém tudo que é meu e leva embora. Então, isso aqui é a minha autorização. Falei: entendi. Irmão Clóvis, como pastor da igreja adventista, como eu posso te ajudar? A irmã Maria: não, pastor, tem que ajudar não, pastor. Abre a Bíblia com ele, vai estudar a Bíblia com ele. Eu falei: irmã, tá bom, eu quero ajudar. Irmão Clóvis, como eu posso te ajudar? E a irmã Maria: não, pastor, eu dou uma cesta básica para ele todo mês. Não precisa ajuda não. Ele quer Bíblia, pastor, abre a Bíblia com ele. Eu falei: tá, irmã, só um minutinho, irmã, só um minutinho. Como eu posso te ajudar? E a irmã Maria de novo. Eu falei: irmã, só um minuto, por favor. Irmãos, tem gente que dá vontade de pôr a mão na cabeça e orar, pedindo a Deus para tirar de 10 em 10, porque senão embola. Eu falei: essa irmã está possessa, não é possível? Eu falei: irmã, só um minuto, por favor. E ela fez um beição para mim, irmãos. Pensa num bicão. Eu falei: não estou nem aí para ela. Dei as costas para ela e disse: Clóvis, como eu posso te ajudar? Eu era estudante de teologia, estava no meu 3º ano, prestes a me formar para ser pastor. O meu pai havia depositado na minha conta R$50. Eu tinha compromisso nenhum com aqueles R$50. Era o dinheiro que eu tinha na carteira. E quando eu perguntei para ele: Clóvis, como eu posso te ajudar? Ele disse: pastor, o senhor quer me ajudar mesmo? Eu falei: quero. Pastor, eu preciso de um carrinho de pedreiro. Eu falei: como assim? Esse carrinho de mão, pastor. Eu falei: para quê? Para vender frutas no centro, pastor.
É muito comum você ver as pessoas vendendo frutas no centro de Salvador, Bahia. Eu já vi aqui no Rio também. Enche o carrinho, né? E vão vender frutas. Eu falei, tá bom. E quanto custa esse carrinho? R$ 49,90 na Leroy Merlin. Ele falou, glória. Eu posso dar os meus R$50. Na minha cabeça, os R$50 era para comer uma pizza no Casa Grande no domingo, pastor Emanuel. Que era a única pizzaria que tinha naquela época. Esse era meu plano. Comer uma pizza, voltar para casa, dormir para estudar no outro dia. Quando ele disse que era R$ 49,90, eu falei, entendi, Senhor. Quando eu fui colocar a mão na carteira, sabe quando você ouve Deus dizendo assim, não dá não. Não dá. Mas Senhor, ele não sabe, não dá. Mas Senhor, não dá, convida ele para a vigília que o resto é comigo. E aí eu comecei a achar que eu estava ficando doido. Eu falei, Senhor, será que é o meu coração que fez plano em comer pizza, que está endurecendo e não quer dar o dinheiro para ele? Ou é o Senhor que está falando comigo? O que será? E eu levantei a minha mão e disse assim, Clóvis, você crê que hoje à noite, na vigília, Deus pode sanar todos os seus problemas? Ele esticou a mão, me apertou forte, olhou dentro dos meus olhos e disse, pastor, eu creio. Ah, irmãos, quando ele disse isso, eu comecei a tremer do pé à cabeça. E eu falei, meu Deus, por que eu fui falar isso e se não acontecer nada? E aí eu fui embora para almoçar na casa da irmã Maria falando na minha cabeça, falando, e eu preocupado com aquilo, eu falei, meu Deus, almocei, ela vai cochilar, que cochilo o quê, irmãos? Eu preocupado com aquilo à noite, 10 horas da noite começamos a vigília, eu orei o dia todo para o Clóvis não ir, acredita? Falta de fé, né? Eu não vou mentir para você, Deus sabe. O dia todo, falei, Senhor, não deixa esse homem não, pai. Não deixa aí não. E ele foi o primeiro a chegar. Chegou ele, aquele monte de crianças, sentaram assim no primeiro banco da igreja. Eu perguntei para ele, Clóvis, eu posso contar a sua história para a igreja? Claro, pastor, pode contar. Eu contei a história dele para a igreja. O irmão Carlos estava lá atrás, levantou a mão e disse, pastor, eu sou gerente no Leroy Merlin. O carrinho eu vou dar de presente. A irmã Sandra, do outro lado, disse, pastor, eu sou enfermeira no Hospital Geral de Salvador. A partir de agora, a gestação dela é por minha conta e a ligadura também. Vamos acabar com essa fábrica de criança aí, pastor. Um outro levantou a mão e disse, pastor, eu vou dar a porta e a janela. O outro disse, eu vou dar um fogão e uma geladeira. O outro disse, pastor, eu sou pedreiro, eu posso dar minha mão de obra. O outro, então tá bom, eu vou dar o piso, eu dou areia, eu dou cimento. E cada irmão da central que estava lá comigo foi abençoando a família do Clóvis. E o Clóvis levantou, veio em lágrimas do meu lado e disse, pastor, eu não quero mais estudo bíblico, eu não quero mais nada, eu quero saber quando eu posso ser batizado nessa igreja, e por mim vai ser hoje. Eu falei, então manda encher o tanque. 6 horas da manhã eu estava dentro do tanque batismal, batizando o Clóvis, eu e o pastor daquele distrito. Batizamos ele, a esposa, o filho mais velho. Sabe qual é a ordem que Deus deu para mim e para você? Cuida do Clóvis até que eu volte. Cuida do Clóvis até que eu volte. Quantas pessoas não estão passando problemas e dificuldades perto de nós? E muitas vezes fingimos que não vemos. Muitas vezes fechamos os olhos. Precisamos ser como o bom samaritano. Precisamos ser empáticos com o sofrimento do próximo, porque Deus vai nos cobrar isso. Jesus Cristo contou uma outra parábola dizendo, olha, quando você me visitar na cadeia, quando você matar minha fome, quando você me vestir, mas quando te fizemos isso, Senhor, quando você atendeu a necessidade do próximo, você atendeu a minha necessidade. É isso que Cristo está dizendo para mim, para você nesta noite, cuide dele até que eu volte, cuide dele até que eu volte. Sabe, amigo, o Clóvis, ele entendeu que esta é a igreja de Deus. Ele entendeu que não precisava mais de estudos bíblicos, porque a igreja fez o papel que cabia a ela naquele dia. Eu sei que existem pessoas que estão aqui, que faltam detalhes, alguma coisa para entregar a vida a Cristo. Eu sei que faltam poucas coisas. Existem pessoas aqui nesta igreja que estão conosco aqui hoje e amada por esta igreja. Todos os dias, quando eu chego aqui, eu peço, quem está aqui hoje, que vocês têm orado, que vocês gostariam de ter essa pessoa no céu? E o primeiro nome foi o Cristiano, pastor. O Cristiano, ele é muito querido por essa igreja. Cadê o Cristiano? Quem é o Cristiano? É você que está ao lado da Arlete aí? Cristiano. 4 pessoas falaram de você comigo hoje. 4. E a última que está do seu lado aí, eu vou dedar ela. Entreguei ela. Arlete. Dizendo, pastor, pensa no homem bom, pensa no homem cristão.
4 pessoas hoje me falou de você, Cristiano, dizendo que você é um homem muito íntegro. Deus seja louvado por isso. Mas falaram também da Bianca. Quem é Bianca? Bianca, seja bem-vinda. Essa igreja tem um carinho muito especial por você, viu? Deus seja louvado por isso. O Salomão, quem é Salomão? Salomão, como essa igreja te ama, hein? Que carinho essa igreja tem por você. E essa igreja, ela está com as portas abertas para ajudá-los, para somar com vocês. Porque há um pedido, cuida dele até que eu volte, cuida dele até que eu volte. Esta é uma semana de decisões, uma semana que Cristo quer operar tanto o querer e a vontade dele em nossas vidas. Eu queria orar com vocês me permitem? Então eu gostaria que vocês viessem à frente, o Cristiano, o Salomão, a Bianca, não tenha vergonha não, viu? Podem vir tranquilamente, eu quero orar com vocês. Cristiano, me disseram que não tem nada que impeça você de ser batizado, varão. Nada, um monte de passarinho, não foi um só não, viu? Pode ficar aqui na frente, Salomão, por favor. Seja bem-vindo, tá? Que Deus te abençoe, um prazer. Tudo bem com você, Bianca? Então tá jóia. Cristiano, me disseram que não tem nada que impeça você de ser batizado, varão. E toda vez pergunta para você é igual mineiro, deixa um cadinho, né? Tá vendo esse homem que está sentado aqui? Sabe quem que é ele? Conhece ele? É o seu pastor, viu, Bianca? É seu pastor, viu, Salomão? É seu pastor. É seu pastor. Sabe qual foi a ordem que Jesus deu para ele? Cuida deles até que eu volte. A responsabilidade, pastor Manuel. Cuida dele até que eu volte. Eu quero orar com vocês. Mas tem um louvor especial nesse momento. Nós vamos ouvir uma música. E se tem alguém que gostaria de dizer, Senhor, eu quero começar uma história contigo. Eu quero entregar minha vida a Ti. Eu quero me preparar para que um dia eu possa estar contigo no céu. Eu entendi que o Senhor deixou uma ordem. Cuida dele até que eu volte. Cuida dele até que eu volte. E hoje é a oportunidade que Deus está concedendo a mim e a você. Que Deus abençoe você, Cristiano, Bianca, Salomão. E que a entrega de vocês possa ser dia após dia. Para que naquele grandioso dia, quando Cristo voltar em poder e majestade, que possamos subir com Ele para os céus, amém? Esse é o desejo de vocês? Amém? Sim? Amém. Que bênção. Vamos ouvir um louvor então. Proteção. Eu me coloco agora em suas mãos. Sem hesitar, derramo todo orgulho pelo chão. Mando embora a rebeldia do meu coração. Por teu amor, eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Sem entender a tua proteção, eu me coloco agora em tuas mãos.
sem hesitar. Todo orgulho pelo chão, mando embora a rebeldia do meu coração. Por teu amor, eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Por teu amor, eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua causa me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Depender de ti, Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade que nos deste mais uma vez de estudarmos a Tua Palavra. De fato, vivemos na estrada de Jericó. Um dia o Senhor nos resgatou e nos trouxe para cá, para a hospedaria. Mas existem outras pessoas que ainda estão na luta, passando por dificuldades e problemas. Alguns deles estão conosco aqui hoje para a Tua honra e a Tua glória. Aqui está o Salomão, aqui está a Ingrid, aqui está o Cristiano. Outras pessoas que estão participando conosco no decorrer da semana. A ordem que o Senhor confiou a cada um de nós, cuida deles até que eu volte. Ajude-nos, Pai, a cumprir a parte que corresponde a cada um de nós. Que o Senhor também possa perdoar os nossos pecados. Que o Senhor também possa selar essa decisão com Teu Espírito no coração de cada um deles. Que o Senhor possa nos levar com a Tua graça e a Tua segurança para os nossos lares. Pois Te pedimos essas bênçãos e Te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém e amém. Quantos aqui da igreja conhece o Cristiano? Quem gostaria de dizer assim: Cristiano, eu vou te dar um abraço e pode contar comigo nessa caminhada? Então, dá um abraço para o Cristiano aqui, pode levar ele. A Ingrid, quem conhece a Ingrid, quem me deram o nome, que gostam muito dela, então vem aqui, pega aí, dê um abraço nela e diga: ó, conte comigo. Bianca, a Ingrid foi de ontem, Bianca, perdão. A Ingrid é a esposa do Jacó. Mas tem um Salomão aqui, já tem alguém com ele aqui já, então diga para ele, ó, pode contar comigo até que Cristo volte, né? Dê um abraço nele aí, que Deus abençoe vocês. Você que está em casa, Deus abençoe você. E até amanhã às 19h30 nesse mesmo link. Igreja, até amanhã às 19h. Que Deus abençoe vocês. Quando essas Forte coisas abraço. começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima.